Tem muita gente que diz que não começou a fazer atendimento clínico para mim porque tem medo de largar o emprego atual, mas tem esse Certo. sonho de fazer atendimento clínico. Qual você acha, assim, um jeito que seria muito, mas muito errado, assim, logo de cara, da pessoa fazer essa transição de carreira? Isso é uma coisa bem, individual, porque vão ter pessoas que às vezes tomam medidas mais drásticas, que eu consideraria mais drásticas, né, só que acaba dando certo para elas, né. Só que o problema é que essas medidas mais drásticas costumam não dar certo para tantas pessoas assim, ou para a maioria das pessoas. Porque isso eu considero um problema, né, porque às vezes muitas pessoas, às vezes naquela questão mais motivacional que a gente acaba encontrando por aí, às vezes, coaches, enfim, coisas assim um pouco mais exageradas, às vezes falam pra você: "Se você acredita, vai com tudo, vai não sei o quê, blá, 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 blá", numa maneira onde você abandona tudo, né. Tipo, abandona o que você tá fazendo e vai, se você acredita, vai, né, no sentido. Só que isso é muito complicado, né, isso é uma coisa muito complicada de se fazer, porque você não cria uma segurança, né, então você não tá tendo uma base ali para te segurar, caso aquilo não dê certo. E querendo ou não, o trabalho de psicologia, apesar de ser uma coisa que muitas pessoas conseguem se dar muito bem nisso, ajudar vários pacientes e tudo mais, isso aumentar, aí crescer bastante aí no consultório, infelizmente não é uma coisa rápida, né, de acontecer. Para algumas pessoas pode acontecer de forma mais rápida, mas na maioria dos casos é uma coisa que leva um certo tempo, né, isso leva uma certa dedicação. Então, uma coisa que eu considero bem errado de ser feito é justamente essa questão de você abandonar tudo, né. Então eu vou abandonar meu trabalho de vez e entrar de cara na psicologia, né. Então vou entrar de cara, vou alugar aqui uma sala e então, ir de uma forma realmente muito agressiva, né, sem um certo planejamento, e não é um planejamento para o mês que vem, é um planejamento de meses, aí, né, de pensar sobre isso e tudo mais, eu acho que é um grande erro aí que algumas pessoas podem acabar cometendo. Quanto tempo demorou para você se estabelecer na clínica? Pra mim demorou um tempo, né, eu acho que foi mais ou menos um ano, assim, né, pra eu ter uma Hum. uma estabi pra eu falar assim: "Ah, eu posso viver da clínica", né. Viver assim, viver, vamos colocar um salário mínimo, sei lá, um pouco mais, salário mínimo e meio, né, sei lá, talvez 2 salários mínimos. Uhum. Então levou um ano, mas a gente tem que considerar a época, né, que é uma época um pouco diferente que o acesso até a pacientes, a questão do atendimento online não tinha ainda, assim, né, da maneira que é hoje, então era um pouquinho mais difícil, né, então, eh, antigamente as pessoas demoravam mais tempo para conseguir se estabelecer, a gente vê vários relatos aí tanto do pessoal que é aluno, né, como do pessoal que Uhum. segue e tal, que conseguem, assim, uma velocidade um pouquinho maior, em questão de se conseguir se estabelecer na clínica, né. É, a Fernanda, que é a nossa aluna, ela conseguiu se formar em 1 ano e meio, a agenda dela lotou, né. Já é bem Sim. diferente da sua época, né, ela tá com a agenda lotada, segundo ela, são 26, 7 pacientes, alguma coisa assim, então é realmente bastante coisa. Mas antigamente tinha essa crença não sei se era verdade ou se era, sei lá, mas tinha essa coisa, né, porque eu vejo que muitos alunos que começam a fazer mentoria comigo, mentoria de marketing, eles falam assim: "Poxa, tive professores que falaram que eu nunca ia conseguir viver de atendimento clínico. Tive professores que falaram que eu ia Sim. demorar mais de 5 anos". Então, acho que vem essa crença, esse medo na faculdade, né, às vezes de uma época que era muito mais difícil, porque não tinha internet, que não tinha acesso à informação de como se divulgar, né, porque antes você não conseguia abrir no YouTube e falar assim: "Poxa, como é que eu me divulgo? Como é que eu faço alguma coisa?". Não tinha, né. E hoje o conhecimento está muito mais rápido. Então essa parte de marketing, ou você tinha alguém na família que te ajudava, que te, sei lá, te mostrava o caminho, você tinha amigos na faculdade que conseguiram, que te mostravam, ou os professores. E se ninguém que você conhecia tinha essa informação, ficava esse mito de que era possível, de que não era estável e Sim. tudo mais, né. Os professores vendem muito essa ideia. Eu não sei porque, às vezes eles são frustrados, talvez, né, com a clínica, a ponto vamos pensar aqui, né, a ponto de você achar melhor ganhar 20 e pouco, R$ 30 a aula, né, e ter um trabalho muito maior para você dar aula, montar aula, fazer prova, o caramba 4. Você achar melhor que fazer isso do que a clínica, por exemplo, né, não tá dedicando seu tempo na clínica, então eu acredito que há uma grande frustração, querendo ou não, dos professores, às vezes de não ter conseguido isso, por falta às vezes de não saber o que fazer, de não ter a ideia de marketing mesmo, de como se divulgar e tudo mais, ou de crenças mesmo que foram sendo colocadas aí durante anos,
E realmente, assim, né, uma coisa que eu até estava conversando com a Natália essa semana, né, o psicólogo ele ganha muito bem, né. Para quem não sabe quem é a Natália, explica A aí para Natália é gente minha quem é a namorada, Natália. né. Psicólogo, na verdade, ele consegue ganhar muito bem, né, então ele é uma profissão que dá para você não simplesmente viver da clínica, você pode viver muito bem da clínica. E a gente tá falando nem de tipo, nossa, precisa ter 100 pacientes por semana, precisa cobrar muito caro, não, né, tem até o nosso projeto antigo do Psicólogo 10 com 20, que é justamente isso, né, onde você consegue com 20 pacientes semanais, cobrando R$ 125, a gente nem tá falando de uma coisa absurdamente, né, tipo, caro e tal, você consegue R$ 10.000 por mês. Então é uma coisa que o problema não é que o psicólogo não consegue viver da clínica, que ele não vai conseguir ter um bom rendimento e tudo mais, que ele ganha pouco, isso é tudo balela, né. A questão é conseguir os pacientes e, depois que conseguir o paciente, conseguir trabalhar com aquele paciente, para que você consiga alimentar ali aquela máquina de ter indicações e tudo mais, de você crescer como profissional. E aí envolve muito a sua segurança, né, você trabalha com sua insegurança profissional, né.